linha que a gente segue em sala de aula, tá? Mamografia, a gente não tem a parte prática, né? O que facilita, porque aí não vai ficar faltando nada para a gente ver depois, né? Não vai ter nada assim de parte prática mesmo para a gente fazer na escola, então vai ser mais fácil. É uma matéria relativamente tranquila, mas porém ela é extensa, tá? A gente tem uma grande quantidade aqui de matéria. Então, né, vamos tentar ficar atentos aí, porque realmente é muita coisa que a gente vai ver. Eu fiz um planejamento pequenininho aí de datas para vocês, né? Como eu sempre gosto de fazer no primeiro dia de aula, porque para poder ficar mais fácil. A gente vai ter alguns sábados letivos e acho que você já deve ter recebido, né, o calendário. Então a gente tem aí alguns sábados. Eu vou tentar usar esses sábados para atividade. Não são todos os sábados que eu vou conseguir dar aula para vocês. Por exemplo, amanhã é, é um dia que eu consigo. Para mim está tranquilo, eu posso ir na reunião e a gente faz a aula normalmente. No próximo sábado, seria o outro sábado letivo, seria dia 22. Aí eu já tenho a dificuldade porque eu estou de plantão na clínica, então não consigo dar aula. Eu vou ver se eu consigo deixar uma aula gravada e uma atividade. Eu vou postar, ela vai ficar lá, né? Vocês não têm um horário certinho para poder assistir. Eu sei também que tem algumas pessoas que trabalham sábado de manhã, então tem essas dificuldades aí de, né, de às vezes conseguir acompanhar. Hoje, como eu estou aqui do celular, porque eu não consegui entrar no computador, eu não estou conseguindo deixar essa aula, não vou conseguir deixar gravada, eu não estou conseguindo gravar aqui a aula. Mas as próximas aulas, eu entrando no computador, eu vou deixar gravada, aí vocês vão ter facilidade aí em conseguir assistir depois. Então, essa atividade do sábado, vocês vão poder fazer qualquer horário. Na segunda-feira, a gente faz a correção, a gente conversa sobre elas, ou então eu vou marcar uma data para a gente poder fazer para poder fazer essa correção juntas, tá? Então, eu fiz o planejamento, como eu não vou conseguir compartilhar, porque ele não está aqui no meu celular, eu vou falar para vocês, mas não precisa preocupar em anotar, não, porque eu vou postar lá esse slide que eu fiz, que tem esse planejamento, tá? Mas, só para vocês ficarem sabendo, eu planejei da seguinte forma: estudo dirigido, atividade avaliativa e prova, como a gente faz mesmo na sala de aula, tá? Então, a gente vai ter um estudo dirigido de 5 pontos, eu planejei ele aqui para o dia 22, que seria sem ser amanhã, né? Que é sábado, próximo sábado, dia 22. Então, eu vou deixar postado para vocês, porque, né, como eu expliquei, vou estar de plantão, não consigo dar aula. Mas eu vou tentar deixar uma aula gravada, porque aí a gente, né, não perde esse dia, a gente vai ter, né, vocês vão ter a aula do mesmo jeito, na segunda-feira a gente tira as dúvidas. É, eu planejei uma atividade avaliativa de 14 pontos para o dia 4/9. Essa atividade, eu acho que dia 4 vai ser uma sexta-feira. Essa atividade eu vou postar na hora, tá? Então, é como a gente faz aquelas atividades sem consulta em sala de aula, né? Eu vou dar as aulas até lá, vou falar mais ou menos a matéria, né, que vai cair nessa atividade, e vou deixar ela postada, vou abrir a atividade para vocês no dia da aula, que seria no dia 4. A nossa prova parcial eu deixei marcada para o dia 11/9. Dia 11 é,
É a data limite, é a última data para a prova parcial, tá? Então a nossa prova vai ser a última aí. Eu deixei por último porque mamografia, por ser uma matéria mais extensa, a gente vai ter tempo de ver bastante coisa até a prova. Então, é, como a gente faz na sala de aula, eu vou dar um estudo dirigido e uma atividade avaliativa antes da prova parcial. O estudo dirigido, que é esse estudo dirigido de 5 pontos, depois da parcial, eu já vou cobrar, eu vou cobrar uma nova matéria, né? Aí eu já não cobro tanto a matéria que a gente viu antes da parcial, mas de qualquer forma a gente vai combinando tudo isso antes, tá? Então, a gente vai fazer essa prova, essa estudo dirigido, né? Vou continuar dando matéria depois da prova parcial. A gente vai fazer o estudo dirigido e depois tem um estudo dirigido de 5 pontos. Deixa eu só confirmar a data dele aqui. Vai ser dia 26/9, é um outro sábado letivo, que eu não sei se, né, se eu vou estar de plantão, então eu coloquei no sábado. Se eu tiver, eu deixo uma aula gravada. Se eu não tiver, eu acompanho vocês na atividade. Depois eu dou outra atividade avaliativa de 14 pontos, dia 28/9, e no início de outubro, na primeira e segunda semana de outubro, vai ser de prova global. Aí eu não coloquei data, porque vocês já sabem que é a escola que define essa data aí da global. Então, a global vai ficar definida dessa forma, tá? Então, lá na frente a gente define a data, mas vai ser primeira ou segunda semana de, de outubro. Ô, Não, Raquel, a oi. segunda atividade avaliativa é para qual data? Depois da parcial. A segunda atividade avaliativa, 28/9. Tá, ok. Estou tentando ainda entrar aqui no computador para poder facilitar aqui. Deixa eu ver. Essas atividades a gente vai mandar para você? Essa atividade avaliativa vai ficar. Como é que fala? A atividade avaliativa, eu vou tentar fazer ela aqui no Google Meet mesmo. Como vocês fazem prova, sabe? Nós nunca fizemos prova no Google Meet. Oi? Não, beleza, a gente dá um jeito. Eu vou tentar deixar ela como uma atividade mesmo aqui no Google Meet. Aí vocês vão fazer e depois a gente faz a correção junto, tá? Tá, ok. Vou tentar fazer dessa forma aí. Deixa só eu ver se eu consigo mais uma vez entrar aqui. Eu acho que. Professor devia ter uma câmera dessa igual a sua, viu? Eu tinha deixado. Para mim, não apareceu aqui a atividade, eu não vou conseguir abrir. Deixa só eu ver aqui, que às vezes ele já colocou. Eu queria gravar a aula, sabe? Eu estou tentando fazer aqui do. Para mim só tem a do próximo horário. Se vocês estão nessa. Só tentando aqui, gente, pela última vez, que aí eu consigo. Não, não vai entrar mesmo, não. Isso aqui é outra turma. Não tem problema, não. Hoje, de qualquer forma, seria essa introdução a Jenny colocou aqui que você já tem prova, né? No dia 11. Já tem prova marcado? Não estou sabendo, não. Qual? Gente, falou? No caso, seria do Elton.
do Wellington tá tá. para o dia 11. Então, eu vejo uma nova data aqui e falo para vocês, tá? Talvez vai ser, acho que dia 11 é uma segunda. Deixa eu ver aqui. Ó, dia 11 de setembro é uma sexta, aí a gente teria que fazer, então, no dia 4, porque, né, uma semana antes, porque dia 7 na segunda é feriado, mas aí eu vou olhar e aí a gente conversa, tá? Já estou sabendo que tem a prova. Bom, gente, então vamos começar a falar um pouquinho da mamografia, né? A mamografia é um exame um pouquinho diferenciado do raio-x, né? Não é um exame, é um exame de raio-x, né? Emite radiação, mas ele é um pouquinho diferente do exame de raio-x em si mesmo, né? Do raio-x convencional, porque a gente faz um exame específico, né? A mamografia, ela é um exame específico da mama, né? Não é um exame específico de mulher, não, viu, gente? Porque muitos homens precisam realizar o exame de mamografia. Então, mas é um exame, é o único exame que detecta o câncer de mama no estágio inicial. Não tem nenhum outro exame que faz essa detecção. Então, o que que acontece? O paciente que vai realizar a mamografia, ele está indo ali buscar um resultado positivo ou negativo. Não existe meio termo ali, né? Ou a paciente tem o câncer de mama ou ela não tem. Na mamografia, eu consigo identificar outras lesões, como nódulos benignos, como cistos, mas a grande a grande intenção do exame ali é verificar o câncer de mama, principalmente no estágio inicial, né? Se possível, achar no estágio inicial. Por isso, esse exame, ele é realizado anualmente. A gente tem algumas recomendações da Organização Mundial de Saúde, então ele pode ser realizado até de 2 em 2 anos, porém, no Brasil, a maioria dos médicos pedem anualmente. Então, passou de uma certa idade, de 60 anos, mais ou menos, aí alguns médicos já pedem de 2 em 2 anos. O SUS, às vezes eles pedem muito de 2 em 2 anos, mas eu que trabalho com mamografia já há muitos anos, a gente percebe que, às vezes, você faz um exame da paciente e não tem nada. No ano seguinte, essa paciente já tem um câncer de mama. Então, assim, ele pode se desenvolver muito rápido. Então, o câncer de mama, né, ele não dá muito sinal. Não é um tumor que a pessoa sente logo de cara, né? Ele pode desenvolver ali lentamente ou rápido, né? Vai depender do tipo de tumor. Mas ele não costuma dar muito sinal na mama. Então, às vezes a paciente chega e fala assim, eu estou preocupada, porque eu estou sentindo muita dor na mama. Aí eu ainda brinco, falo, então não fica muito preocupada, não, porque câncer de mama não dói. Porque realmente, na grande maioria dos casos, o paciente que tem câncer de mama não sente nada, não sente dor nenhuma. Por isso a necessidade da realização do exame. Tem que realizar o exame, se possível, anualmente, tá? Então, quando eu falo que é um exame diferenciado, é justamente por isso, né? A mama, ela tem uma simbologia para a mulher, né? A mama, ela demonstra ali, né, a feminilidade, né? Então, é uma região sensível do corpo da mulher. Então, quando a gente atende uma paciente de mamografia, é, existe aí essa possibilidade da paciente estar
preocupada, né, com o diagnóstico, o medo do exame incomodar, dela sentir dor durante o exame, principalmente quem vai realizar o exame pela primeira vez, né? Fala assim, eu vou fazer o exame de mamografia. Aí já vem aquele tanto de gente falando, nossa, dói demais, nossa, você vai sentir muita dor. O paciente tem a mama muito grande e acha que vai doer muito porque a mama é muito grande. Já que tem a mama muito pequena, acha que não tem nada para pegar, que vai doer muito. Então, assim, cada um chega com o seu receio de realizar o exame, né? Além, obviamente, do diagnóstico em si, que é preocupante, né? E aí, esse medo da pessoa vai variar de acordo com a pessoa mesmo, né? Tem gente que está realizando o exame porque a mãe teve câncer de mama recentemente, ou a irmã, ou alguém próximo dela. Um dos maiores fatores de risco do câncer de mama é a hereditariedade, né? Então, assim, se a mãe teve, a irmã teve, a tia materna teve, tem que começar a olhar mais cedo. Então, essas pessoas, elas todas as vezes que vão fazer o exame, normalmente estão mais preocupadas com o diagnóstico, com o resultado daquele exame. E a gente, como técnicos em mamografia, né, eu falo isso porque a grande maioria das técnicas que trabalham com mamografia são mulheres mesmo. Mas existem alguns homens que trabalham com mamografia. Então, é, é complicado, né? Assim, às vezes a mulher, além de estar preocupada com o resultado, ainda está tímida, não só porque é o homem que vai realizar meu exame, muitas ficam mesmo, mas a mulher também, né? Porque a mulher ela tem que despir, ela tem que tirar a roupa ali na frente do técnico ou da técnica, né? Do profissional ali que vai realizar o exame. E aí a gente pega a mama da pessoa, apalpa a mama, né? Principalmente se a paciente relatar que sente algum nódulo, a gente precisa sentir aquele nódulo para às vezes fazer uma incidência radiográfica localizada naquele nódulo. Então, assim, a paciente, às vezes, ela está constrangida em realizar aquele exame. E aí a gente precisa ter esse cuidado com o paciente. Eu sempre brinco, falando que técnico em mamografia, além de técnico, né, além de saber as técnicas do exame, tem que ser um pouquinho psicólogo também, né? A forma com que a gente trata o paciente faz muita diferença no exame de mamografia, muita mesmo. Parece bobagem, mas faz muita diferença. Porque o que acontece? A paciente chega ali constrangida, com medo né, do diagnóstico, com medo de sentir dor, e aí eu chamo ela para poder fazer o exame, nem chamo ela pelo nome, né, ou eu chamo ela e a partir dali eu nem trato ela pelo nome dela, e já peço para tirar a roupa e já vou realizando o exame sem dar explicação nenhuma, ela vai ficando cada vez mais tensa durante o exame. Se eu chamo aquela paciente, se eu peço ela para tirar a roupa dela e colocar um avental, se eu trato essa paciente pelo nome, se eu explico o procedimento para ela, já é outra coisa. Ela já começa a relaxar ali, né? Se eu demonstro segurança no que eu estou fazendo, se ela percebe assim, não, ela sabe fazer o exame, né? Então, assim, quem aí tem o interesse de fazer estágio, em mamografia, que é o interesse de trabalhar com mamografia, os primeiros exames que a gente faz, independente de qual seja, a gente sempre fica com receio, né? Na mamografia, principalmente, a gente não pode demonstrar esse receio, porque a paciente fica preocupada. Ela fala, meu Deus do céu, né? Essa menina não sabe fazer o exame e ela vai ficar repetindo o meu exame ali até ficar bom. Isso dói, isso me aperta, isso me incomoda. Então, assim, a gente tem que tentar demonstrar aí essa firmeza aí na hora de realizar o exame para a paciente ficar mais tranquila.
Quando eu explico o procedimento para ela, quando eu falo quantas incidências eu vou fazer, eu falo da necessidade da compressão. Hoje eu trabalho com uma agenda de 10 em 10 minutos. Tem alguns lugares que fazem exame de mamografia de 5 em 5 minutos. Então, assim, a agenda é muito corrida, né? Fazer um exame de mamografia é assim, ó, muito rápido. Você tem que fazer rápido porque já tem 30 pacientes lá fora te aguardando. Então, assim, é rápido. Mas durante esses minutos que você está com a paciente, você vai fazendo o seu trabalho, explicando ela o procedimento, ouvindo ela, as queixas dela, porque às vezes ela faz as queixas dela, né? É, é, relacionadas aí à dor que ela sente, à preocupação que ela está, a algum caso que ela tenha na família ou alguém próximo. Então, isso facilita o seu exame, né? Isso deixa. Raquel, Oi, existe algum tipo de preparo para realizar o exame ou não? não. Gente, deixa eu só responder a Josefa aqui. Ô, Josefa, eu não consegui gravar, eu não estou conseguindo gravar essa aula porque eu estou dando ela do meu celular, tá? Eu não consegui gravar essa aula, dar essa aula do meu computador, então eu não estou conseguindo gravar. Mas não precisa ficar preocupada, não, porque essa aula é de introdução e eu vou mandar um slide para vocês, tá? Só respondendo a Josefa aqui. Então, a gente tem um preparo para esse exame relacionado à pele mesmo da paciente. Durante o exame de mamografia, o exame de mamografia, ele é um exame muito sensível. O equipamento ele é preparado para captar microimagens, né? Porque às vezes a gente tem imagens na mama que podem ser o início de um câncer de mama de até 0,2 milímetros. Então, são imagens muito pequenininhas. Então, quando a paciente vai realizar o exame, a única coisa que a gente pede para ela é não estar usando desodorante, creme, talco, né? Tanto na axila quanto debaixo da mama, porque esses, principalmente o antitranspirante, ele tem alguns elementos de zinco, por exemplo, que eles podem aparecer na imagem como essas microimagens, que a gente chama de microcalcificações. Isso pode confundir o médico, tá? Às vezes aparece uma ou outra ali, mas é do antitranspirante que apareceu na imagem e o médico pode achar que aquilo ali é microcalcificação. Ela é um pouquinho mais brilhante, um pouquinho mais evidente. Existem complementos que a gente faz quando tem microcalcificação, e às vezes esse complemento ele vai emitir mais radiação do que as incidências de rotina que a gente realiza. Então, às vezes, a gente vai submeter a paciente a receber mais radiação porque ela está com desodorante, com antitranspirante, o talco. As pacientes que têm a mama muito grande, às vezes costuma dar assadura, né, na época de calor, debaixo da mama. Então, tem muita gente que passa talco. Então, é o único preparo que a gente pede é para não usar esse tipo de produto, tá? Então, não usar nada. Ah, mas aí a paciente chegou e passou o talco, passou um desodorante, não pode fazer o exame? Pode. A gente faz o exame. Eu, particularmente, eu dou um papel com álcool, eu peço a paciente para ir ao banheiro e lavar mesmo a região quando tem muito, né? Tentar tirar o máximo possível. Então, a gente pede ela para poder tirar o excesso, pelo menos, e realiza o exame. Se a gente vê alguma imagem que possa parecer com esse zinco, aí a gente avisa o médico, fala, olha, a gente pediu para tirar o excesso, mas eu acredito que essa imagem aqui seja do antitranspirante. Aí fica mais fácil dele ver a diferença, né? Falar, não, tá, a imagem está mais brilhante, a imagem está mais clara, isso aqui é o antitranspirante. Mas isso é ruim também, porque às vezes ela
tem as microcalcificações e aquele zinco vai mascarar, vai aparecer em cima das microcalcificações e o médico não vai conseguir ver, né? Então, esse preparo é sempre importante. A gente pede sempre a paciente para não tirar, não passar nada, né, na pele, na região da mama e axila, antes de realizar o exame de mamografia, tá? Mais alguma dúvida aí, gente? Raquel, bom dia. Bom dia. Lá na escola, eles dão um curso de extensão de mamografia, mas como você falou, na aula não tem a parte prática, mas no curso de extensão, a escola leva a gente para ter essa parte prática em algum lugar, porque lá mesmo eu nunca vi um equipamento de mamografia. É bem complicado, né, gente, fazer a parte prática de mamografia, porque, assim, a gente faz exames em homens, mas a grande maioria das nossas pacientes são mulheres. Então, o ideal seria a gente fazer o treinamento em mulheres. Ninguém vai querer participar, né? Ninguém vai querer ficar sem blusa ali, sem a roupa, para poder fazer a prática de mamografia. Então, não tem como fazer mesmo, não, é complicado. Se a gente pudesse ter um equipamento, né, para poder mostrar como é que é, ou até utilizar mesmo os meninos aí como nossos pacientes, seria ótimo. Mas é mais complicado, até por conta de espaço mesmo. Mas o curso de extensão, eu não sei se durante o curso eles levam em algum lugar, não, mas eu acho que eles dão prioridade para o estágio na mamografia. Parece que vocês têm até 200 horas de estágio, eu não tenho como afirmar 100% não, mas parece que quem faz o curso de extensão, ele tem um período, tem um tempo de estágio na mamografia, tá? Então, essa é a vantagem do curso de extensão, né? Que aí vocês vão poder, com certeza, conhecer e aprender a fazer o exame de mamografia. Eu só não tenho como afirmar o tempo que é o estágio, tá? Aí eu não sei falar. Aí tem que ser lá na escola mesmo. Mas eu sou super suspeita, né, para falar de mamografia. Eu trabalho com mamografia tem muitos anos. Eu gosto muito de mamografia. É um exame bem repetitivo, né? A gente faz em todas as pacientes a mesma incidência radiográfica, mas cada exame é único, né? Cada paciente tem um biotipo, cada paciente tem um jeito de ser, eu preciso mudar um pouquinho o aparelho ali para poder adaptar a cada paciente que eu vou fazer, né? Então, eu atendi uma paciente agora que tem 1,80 m, a outra tem 1,50 m, uma tem o tórax mais largo, a outra é mais fininha. Então, assim, saber fazer essa adaptação, né? Girar o equipamento de acordo com o que eu vou melhorar a minha imagem, isso faz com que o exame seja diferente, né? Cada paciente vai ser de um jeito também, né? Eu estou falando aí que a paciente às vezes chega constrangida e tudo. Eu tenho paciente que eu peço para poder aguardar, olha, eu falo, pode entrar ali, tira sua blusa e sutiã e coloca essa camisolinha aqui com a abertura para frente. Na hora que eu olho para a paciente, ela está sem roupa nenhuma, sabe? Também não tem constrangimento nenhum de tirar a roupa e de ficar sem roupa. Não precisa disso não faço questão disso não, né? Então, cada paciente vai ser de um jeito, né? A gente é que tem que ir adaptando a cada um, tentando fazer o exame da melhor forma possível, para que essa paciente tenha um bom diagnóstico. Tem paciente que vai sentir muita dor, tem paciente que vai estar com muito medo, a dor não é tão grande, mas ela está com tanto medo que você começa a fazer a compressão, ela já fala que está doendo, né? Mas é só tensão mesmo. E tem paciente que você pode comprimir o tanto que você quiser, que ela não vai reclamar, não vai sentir dor nenhuma, né? Então, isso depende muito da paciente. Só para vocês terem uma noção, a compressão
A gente comprime, a gente tem depois eu vou mostrar para vocês o equipamento, como é que é. A gente tem um visor no nosso equipamento que a gente consegue ver o nível de compressão que a gente está indo, tá? Essa compressão, gente, ela é em quilos. Então, se eu tiver lá no 1, eu fiz uma compressão de 1 quilo na mama. Se eu tiver no 2, 3, né, aí vai aumentando o número de quilos, a pressão em quilos que eu estou fazendo na mama da pessoa. A compressão mínima para o exame, para a gente ter um bom resultado no exame, é de 11 quilos. E a máxima, né, para a gente não machucar a paciente, né, não causar nenhum dano na mama, é de 18 quilos. Então, eu, particularmente, mais de 90% das pacientes, eu vou no mínimo 11 quilos, né, porque eu tenho que garantir que eu fiz a minha parte de acordo. Tem paciente que não tolera de jeito nenhum. Você comprimiu 5 quilos, ela já está desesperada e fala que está doendo. Aí não depende da gente, né? Então, eu faço a compressão de acordo com o que ela tolera. Eu explico para ela a necessidade da compressão, porque isso facilita o nosso trabalho. Comecei a comprimir, a paciente começou a reclamar. Olha, eu paro o exame, descomprimo a paciente e explico para ela a necessidade. Quanto mais eu conseguir comprimir, quanto maior for a minha compressão, melhor será o seu diagnóstico, melhor vai ser o resultado do seu exame. A maioria das pacientes, por incrível que pareça, ela segura mais e te deixa comprimir. Tem outras que realmente têm uma sensibilidade muito grande e não conseguem. Aí a gente faz de acordo com o que a paciente tolera e descreve para ela descreve para o médico essa dificuldade da paciente. O paciente não tolera compressão, porque aí ele vai saber que a culpa não é nossa, né? A culpa não foi ali do técnico, é a paciente mesmo que não tolera, né? Então a gente tem que ir de acordo com o paciente também, não pode passar do limite, não. Então, quando a gente vai realizar um exame de mamografia, a gente tem que considerar 2 fatores. Primeiro, são os fatores técnicos mesmo, né? Eu preciso me preocupar com isso, com a compressão, com o posicionamento adequado, né? Então, fatores técnicos, eles são imprescindíveis. Eu sou técnica, eu tenho que trabalhar de acordo com a técnica correta, né? Se eu faço, por exemplo, um posicionamento inadequado, eu posso deixar de ver a região da mama exata onde está localizado o tumor dela. Então, a gente tem que ter essa preocupação. Os fatores psicológicos, que são os fatores da paciente mesmo, né? Aquela paciente que está mais tensa, que está preocupada. Por exemplo, tem paciente que vai fazer o exame de urgência. Olha, eu acordei hoje com minha mama inchada, doendo, está dolorida. Então, eu procurei um médico e ele fez um pedido de mamografia. Eu preciso fazer hoje esse exame para ver o que é. Então, ela está com medo, ela está achando que ela tem um câncer de mama. Nesses casos, a grande maioria não é nada, né? Como eu falei para vocês, quase todos os tipos de câncer de mama não dão sinal nenhum. A mama não vai ficar inchada, pelo menos no estágio inicial, né? Não vai ficar inchada, não vai doer, não vai ficar vermelha, nada, tá? Mas a paciente não sabe disso, né? Ela está preocupada, então ela está tensa com aquilo ali. Então, esses fatores psicológicos, eles fazem com que a paciente sinta mais dor. Por quê? Ela está com medo. E aí, na hora que você vai realizar o exame, ela contrai. A gente está cheio de músculo nessa região. Ela contraindo, né, aquela tensão dela vai fazer com que ela sinta mais dor. Então, os fatores psicológicos da paciente, a gente consegue amenizar, em alguns casos, conversando com ela. Como eu falei para vocês, né? Tudo rapidinho. A gente vai lá,
está fazendo o procedimento e explicando para ela a necessidade da compressão, a necessidade dela relaxar um pouquinho para poder incomodar ela menos, né? Então, se a paciente chega falando, eu estou preocupada porque a minha vizinha de 25 anos descobriu um câncer de mama, né? Vai conversando ali com ela, né? São casos específicos, não é o caso dela naquele momento. Então, isso tudo faz uma grande diferença. Por isso que eu falo, mais uma vez, que o exame de mamografia é um exame diferenciado. Porque o técnico que trabalha, que se dispõe a trabalhar com mamografia, tem que ser diferenciado, né? Ele não pode ser um técnico qualquer que vai... eu acho mamografia mais fácil, então eu vou trabalhar com mamografia. Não, porque mamografia não é mais fácil. Mamografia é tão complexo quanto qualquer outro exame, né? A gente olhando fazer é muito fácil, mas a gente tem que ter um posicionamento perfeito, né, para o paciente ter um bom diagnóstico. E ainda tem esse fator de conversar com o paciente. Tem paciente que chega tão tenso, hoje em dia até que isso não tem acontecido muito não, mas eu já atendi paciente, às vezes que chega tão irritada, tão nervosa, com tanto medo de fazer o exame, que você dá bom dia, ela fala, bom dia por quê? Não sei por que, bom dia, eu que vou sentir dor agora, o resultado, né? Então, assim, a gente passa por essas situações, quando a gente lida com o público em geral, a gente já passa por isso, né? Mas na mamografia tem alguns casos, assim, específicos que a gente tem que entender. Ô, Raquel, Oi. no caso da mamografia em homens, você falou dessa compressão mínima e máxima aí, nos homens é a mesma coisa ou é diferente? Porque Eu eles não trabalho têm. com a mesma faixa, É a de mesma? mesma faixa, de 11 a 18. Nossa, e tem como comprimir? Porque eles não têm nem mama direito. O que acontece? O homem, ele só faz o exame de mamografia em situações específicas, né? Ele não faz o exame de mamografia de rotina. Eu vou explicar Mas melhor. deveria, né? Oi? Deveria ser rotina para homem também, né? Ou não? Não, não, Não? não Ah, tá. precisa, não. Depois eu vou explicar melhor sobre isso, e vocês vão entender melhor. Mas o homem, ele não tem glândula mamária desenvolvida. O câncer de mama, ele se desenvolve em glândula mamária, normalmente. Então, não precisa de fazer como rotina. Pode falar, Aline. Ô, Raquel, você vai passar trabalho desses exames? Porque seria bom, né, pra gente. Trabalho, não, só atividade em sala. Só atividade? Entendi. A não ser que vocês prefiram fazer trabalho. Eu tô perguntando o que eu prefiro, mas é eu que tô falando. Tá bom, eu vou avaliar isso direitinho. Às vezes a gente faz um trabalho e E acho que aprende mais, né? Porque acho que mamografia é bacana. a gente avalia aí, né? Às vezes eu dou um trabalho também, tiro uns pontos da atividade avaliativa e faz um trabalho, né? A gente já vai avaliando aí. Aham. É, então, o homem ele não tem a glândula mamária desenvolvida, tá, gente? E aí não precisa de fazer o exame de rotina. E outra, um dos maiores fatores de risco do câncer de mama, além da hereditariedade, é o fato de ser mulher mesmo, por causa da quantidade e dos tipos de hormônios que a gente produz. Então, esses hormônios que o nosso organismo produz, ele ajuda muito no desenvolvimento do câncer de mama, né? Que são diferentes dos hormônios masculinos. Então, o homem ele só vai realizar o exame em casos específicos. Por exemplo, olha, a minha mama aumentou de volume. Minha mama aumentou de volume, está dolorida, ou eu senti um nódulo na região da mama. Aí sim ele vai realizar o exame de mama. A gente tira mama ali da onde não tem para poder fazer a compressão. O que tiver de pele ali, a gente consegue comprimir. Mas, normalmente, quando o homem vai fazer, ele tá com a mama mais volumosa, né? Por exemplo, quando ele tem ginecomastia, que é o aumento da glândula mamária no homem,
a gente faz essa compressão em volume, eles têm volume, porque aí aumentou a glândula mamária e ele tem um certo volume ali que a gente faz a compressão. Então, não é tão mais difícil ou diferente de realizar o exame em homens, não. Tá? Não tem muita dificuldade, não. E não tem a necessidade de realizar de rotina justamente por isso, tá? A possibilidade deles de desenvolverem o câncer de mama é muito menor nos homens do que nas mulheres. Na aula que eu vou dar de câncer de mama, eu vou falar mais sobre esses fatores de riscos, né, tanto nas mulheres quanto nos homens. Aí vai ficar mais fácil aí para vocês entenderem. Mais alguma dúvida aí? Você comentou que geralmente o câncer de mama não dói, né? Quando tem câncer, né? Geralmente não. Geralmente, mas quando tá na fase mais prorrogada, vamos dizer, aí acontece caso de dor, né? Na Ó, fase mais do meio para o final, alguma coisa assim? existem casos da gente realizar o exame de mama, ver um câncer de mama no estágio assim bem avançado, um tumor bem grande, e a paciente não está sentindo nada. Então, assim, não dá para poder ficar 2, 3, 4 anos sem realizar o exame de mamografia, não. É perigoso, né? Existe um risco aí É a em partir ficar de qual esperando. idade? Hoje em dia, os médicos eles estão pedindo um exame entre 35 e 40 anos. Então, a paciente faz um exame nessa época. Se tiver tudo ok, vamos supor, ele pediu um exame da paciente com 35 anos. Tá tudo certinho, não tem nada, a mama tá normal. Ele vai e pede o próximo com 40, a partir de Entendi. 40. Se tiver, não, essa paciente tem nódulo, essa paciente tem alguma coisa que precisa acompanhar, aí ele vai pedindo todo ano a partir de 35 anos. Mas, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é a partir de 40 mesmo. A partir de 40 tem que realizar anualmente, tá? Entendi. Ô Raquel, bom dia. Bom Quem tem dia. prótese de silicone atrapalha no exame ou não? Não, Não, a tá. prótese, ela é ruim para a gente fazer, né? O paciente chega para poder fazer exame de mamografia e tem prótese, para a gente é ruim porque ela está marcada um horário de 10 minutos e eu gasto 2 horários para poder fazer. Porque uma paciente que não tem prótese, eu faço 4 imagens. Aí depois eu vou explicar para vocês quais são as incidências. Eu faço 4 imagens, 2 em cada mama. A paciente que tem prótese, eu faço 8 imagens, 4 imagens, 4 compressões em cada mama, tá? Porque aí eu tenho que olhar diferente, né? Eu tenho que olhar a mama com a prótese, eu tenho que fazer uma manobra lá para eu poder avaliar sem a prótese. Então, é um exame que ele é mais extenso e eu comprimo a paciente mais vezes, tá? Mas olhando direitinho, fazendo as compressões adequadas, eu não, eu não deixo de ver nada, tá? Eu vou ver tudo direitinho. Então, quem quiser colocar prótese aí, pode ficar à vontade, que com relação à mamografia não vai atrapalhar muita coisa, não. A Então tá, compressão ela obrigada. pode ser feita da mesma forma, tá? Porque a prótese é muito resistente, porém, a gente costuma comprimir um pouquinho menos, porque a prótese ela é resistente, mas vamos supor que ela já está rompida. Eu fiz a paciente está com a prótese e essa prótese rompeu. Rompeu, o que a gente fala, deu uma rachadura na prótese, né? Alguma coisa assim. Então, a prótese está rompida. Aí eu vou lá e faço uma compressão boa na paciente, né? Uma compressão de 11 quilos, por exemplo. E aí eu viro para a paciente, né? O médico, né? A gente não fala nada com o paciente, mas o médico vira para a paciente e fala assim: ó, sua prótese está rompida. Ela vai falar assim: ó, mas quem rompeu minha prótese foi a técnica que fez a minha mamografia, porque ela fez uma compressão muito grande, ela apertou muito. E aí fica uma situação bem complicada, né? Então, assim,
quando tem prótese, a gente faz uma compressão menor para a gente não ter risco de ter problema com a paciente, tá? Mas a gente poderia fazer uma compressão grande que não teria problema nenhum, tá? Alguma dúvida aí, gente? Nesse caso, não é indicado um outro exame, no caso, tipo ultrassom? Não seria melhor do que. Gente, a mamografia, ó, vocês que estão fazendo aula de mamografia, vocês têm que colocar uma coisa na cabeça de vocês. O exame de mamografia, ele é insubstituível. Não tem nenhum exame, nem a ultrassonografia, nem ressonância magnética, nenhum exame que substitui a mamografia. Mamografia é o único exame que vai detectar o câncer de mama no estágio inicial. Então, ela é insubstituível. A ressonância magnética, em alguns casos, ela vai ser indicada. Então, a ultrassonografia e a ressonância magnética de mama, eles são exames complementares à mamografia. Tanto que você tem 40 anos de idade, vai lá fazer uma ultrassonografia. Já fez mamografia? Fiz. Então, trouxe ela? Não. Então, eu não faço sua ultrassonografia. O médico ele não realiza o exame de ultrassom se não tiver a mamografia em mãos. Ele só vai Entendi. fazer ultrassom de mama se for de uma moça de 20 anos, 20 e poucos anos, que nunca realizou o exame de mamografia. E aí, posteriormente, também eu vou mostrando aí para vocês essa diferença aí dos exames, para vocês entenderem, tá? Então, no estágio inicial, só a mamografia. E aí, por exemplo, o médico ficou com uma imagem duvidosa daquela paciente que tem prótese. Ai, não está dando para ver muito bem, na mamografia, ou às vezes até na ultrassonografia. Vamos mandar essa paciente para ressonância magnética. Aí a gente vai complementar com a ressonância magnética, tá? Mas aí, nesses casos, a prótese dela está rompida, ou ela está com uma lesão ali atrás da prótese que a gente não está conseguindo ter uma boa identificação na mamografia, e aí a gente vai e manda para a ressonância magnética. A ultrassonografia ela é muito útil para avaliar o que a gente chama de mama densa, tá? É aquela mama que tem muita glândula mamária. A partir da próxima aula eu já vou explicar esse negócio de glândula. E aí ela ajuda muito na mamografia, porque a mamografia, a gente aperta ali a mama da paciente e a gente espalha toda a glândula mamária. Quando a paciente tem muita glândula, eu aperto e a glândula desloca, mas ela não tem muito para onde ir, porque tem muita glândula. Então não tem como espalhar ela. E aí fica difícil de eu visualizar entre as glândulas. Então, aí o médico manda para ultrassonografia, porque se tiver algum nódulo ali, o médico vai conseguir identificar, tá? Mas aí nas próximas aulas eu vou explicando melhor sobre isso, eu acho que vai ficar tranquilo de vocês irem entendendo. Hoje é só mesmo uma introdução, só para vocês conseguirem entender um pouquinho o que é o exame de mamografia. Para finalizar, né, porque daqui a pouco vocês têm outra aula, eu vou falar só um pouquinho aqui da postura do técnico, né? O técnico, ele tem que trabalhar tentando respeitar o individualismo da paciente, né? Aquela paciente que está envergonhada, que não quer ficar sem roupa. Então, eu, por exemplo, quando eu percebo isso, eu deixo a paciente de camisolinha, tiro de um lado, faço um lado, tiro do outro, sempre deixando ela o mais coberta possível, para ela não ficar se sentindo mal, né? A gente tem que sempre tentar se colocar no lugar da paciente, né? É a mesma coisa, eu já ouvi técnico falando, não, essas pacientes são muito frescas, a gente não pode, já chega morrendo de medo, isso não é frescura, gente. Tem gente que tem uma sensibilidade muito grande na mama. Eu, Raquel, já fiz o exame de mamografia. Eu não tenho uma grande sensibilidade, consegui fazer o exame tranquilamente, não senti dor nenhuma. Mas tem gente que realmente sente dor e a gente tem que respeitar isso.
tentar ser amável com a paciente, né? Hoje em dia a gente está trabalhando, como eu falei para vocês, na produção, então é um exame atrás do outro, fica difícil às vezes, né, né, de ser amável, mas tem que se esforçar, porque isso é um diferencial, né, no trabalho ali das técnicas radiológicas, tratar o paciente de forma cordial e, principalmente, tentar tratar o paciente pelo nome, tá? Quando você trata o paciente pelo nome, você cria uma intimidade com ela, e aí ela fica mais aberta ali a relaxar e a realizar o exame mais tranquilamente. Explicar os procedimentos, né? Como eu falei para vocês, demonstrar eficiência, né? Que é demonstrar que você sabe realizar aquele exame, né? Tentar criar ali, gente, uma cumplicidade com a paciente, naqueles 10 minutos que você está do lado dela, né? E uma coisa que é muito importante nunca, nunca, de forma alguma, dar nenhum tipo de diagnóstico para o paciente, porque com o tempo a gente vai aprendendo. Eu sei olhar uma imagem e falar, nossa, isso aqui é um câncer de mama. Né? Eu preciso, lógico, de uma biópsia para confirmar, mas você olhando ali, quase 100% de certeza que aquilo ali é um câncer de mama. Ou então você olha a mama e fala assim, essa mama está tranquila, não tem nada. Só que nós não somos médicos, então às vezes a paciente está tensa, muito tensa, e aí ela começa. E aí, você viu alguma coisa? Eu não posso virar para ela e falar assim, não, seu exame está tranquilo, não tem nada. De jeito nenhum, tá? O que a gente tem que fazer é tentar tranquilizar a paciente e falar com ela que, infelizmente, a gente não pode dar diagnóstico, né? Que a gente sabe que o exame ficou bom, mas a parte de diagnóstico é do médico, tá? Então, tentar aí segurar a língua, né? Vi um câncer de mama lá, nossa, eu tenho que falar com essa paciente, senão ela não vai voltar para pegar o resultado, de jeito nenhum, não posso fazer isso, tá? Então, vi um câncer de mama, você viu alguma coisa lá no meu exame? Não, a parte de diagnóstico é com o médico e seu resultado vai ficar pronto dia tal. Normalmente, quando é um exame de um resultado assim, o médico, a empresa liga para o paciente pegar o resultado, tá? Então é isso, gente. Amanhã a gente tem aula, né? De novo. Quem puder assistir, eu vou estar, eu acho que é referente à segunda-feira, não sei qual que vai ser o horário, não, mas a gente vai fazer o convite, vocês vão receber, tá? Aí se vocês puderem assistir, amanhã eu vou complementar e eu vou postar um slide falando um pouquinho sobre o que eu falei aqui hoje. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar. As próximas aulas eu consigo gravar essa, porque realmente não sei o que aconteceu aí da confusão, não. Mas daqui para frente vai dar tudo certinho. Ficou alguma dúvida, gente? Tranquilo. Tranquilo. Para mim tá tranquilo. Então tá. Então, gente, até amanhã. Vou liberar vocês. Eu demorei um pouquinho mais, porque acabou que a gente começou um pouquinho mais tarde. Mas tem gente me perguntando da chamada aqui, ó. Eu vou fazer por vocês que estão aqui, tá? Vou anotando, vou anotar o nome de quem está aqui. Tá bom? Tá joia. Então tá, Podemos gente. ir? Até amanhã, se Deus quiser. Com Até. Deus.